No Morro da Rocinha, uma das maiores favelas do Rio de Janeiro, o sol nascente tingia de laranja as vielas estreitas e precárias, onde as casas de tijolo aparente se amontoavam umas sobre as outras, como se tentassem se proteger mutuamente do mundo lá embaixo. O ar carregava o cheiro misturado de fritura de pastel, esgoto a céu aberto e fumaça de fogareiros improvisados. Era ali, entre o caos organizado da favela, que Luiz, um menino de 10 anos magro como um graveto, acordava todos os dias com os primeiros gritos dos galos e o barulho dos motores de motos cortando as ladeiras impossíveis. Seus olhos castanhos, grandes e alertas, observavam tudo com uma mistura de curiosidade e cansaço precoce, pois a vida nas ruas já o havia moldado além da sua idade. Luiz não tivera escolha. Há 6 meses, um incêndio devastador consumira sua casa na parte mais baixa da favela, onde as famílias mais pobres se instalavam perto dos rios de esgoto. O fogo começara em uma botija de gás mal regulada na casa vizinha e se espalhara como um monstro faminto, devorando barracos inteiros em minutos. Ele se lembrava vividamente do pânico, o crepitar das chamas, o choro da mãe ecoando enquanto ela o empurrava para fora, gritando para que corresse. Corre, meu filho, corre e não olha para trás. Ecoava ainda em seus sonhos. Sua mãe e o irmão mais novo não saíram a tempo. Os bombeiros chegaram tarde, como sempre nas favelas, e o que restou foi cinza e silêncio. Desde então, Luiz vagava pelas ruas, dormindo em marquises, comendo o que mendigava ou encontrava nos lixos dos bares da praia próxima. Mas Luiz carregava um segredo que nem ele compreendia totalmente, um dom raro, um toque que curava. Começara meses antes do incêndio, quando ajudara um vizinho idoso com uma ferida infeccionada na perna. Apenas encostara a mão, sentira um calor suave subir dos seus dedos e a dor desaparecera como mágica. O velho chamara de milagre, mas Luiz tivera medo e nunca contara a ninguém. Agora, nas ruas, usava o dom esporadicamente para sobreviver. Tocava um catador de latinhas com febre alta e o via se levantar como novo, oferecendo em troca uma lata de feijão ou um pão amanhecido. Ou aliviava a tosse rouca de uma criança menor que ele, ganhando um lugar para dormir sob um toldo. Não era orgulho, era necessidade. Deus me deu isso para eu não morrer aqui, pensava, enquanto remexia num monte de lixo em busca de algo comestível. A favela pulsava com sua rotina impiedosa. Mulheres lavavam roupas em baldes sujos, pendurando-as em varais que cruzavam as vielas como teias. Homens desciam as escadarias tortuosas, com caixas de frutas nas costas, rumo aos mercados do asfalto. Crianças como Luiz corriam descalças, competindo por bolas de meia ou ajudando os traficantes mirins a vigiar as bocas de fumo, aqueles pontos escondidos onde o pó branco trocava de mãos por dinheiro sujo. Ele evitava aquilo. Vira amigos sumirem em tiroteios entre polícia e bandidos, balas perdidas ceifando vidas como se fossem nada. Eu não sou como eles, murmurava para si mesmo, esfregando as mãos calejadas. Seu corpo pequeno estava marcado por cicatrizes, arranhões das quedas nas pedras soltas, queimaduras leves do fogo que o deixara órfão e uma fome constante que o fazia tremer nas noites frias de inverno. Naquela manhã específica, Luiz acordou com o estômago roncando mais alto que o habitual. Fazia 2 dias que não comia direito, só uma banana podre achada no chão. Desceu a ladeira principal da Rocinha, passando pelo beco da padaria do Zé, onde o cheiro de pão fresco o torturava. Tentou pedir uma migalha, mas o dono, um homem de bigode grosso e olhos cansados, balançou a cabeça. Vai trabalhar, pivete. Aqui não é hotel. Luiz seguiu em frente.
chutando uma lata vazia que rolou até parar num riacho de água turva. Ali perto, um grupo de meninos mais velhos jogava futebol com uma bola desinflada, rindo e xingando. Ele se aproximou, fingindo interesse, na esperança de que dividissem algo. Ei, Luiz o curandeiro, cura minha perna quebrada. Zombou um deles, o Tico, que mancava de verdade por causa de uma briga antiga. Os outros riram, mas Luiz só baixou a cabeça. Sabia que podia curá-lo com um toque, mas o medo de ser visto como bruxo o paralisava. Deixa quieto, Tico. Um dia você vai pedir ajuda. Respondeu baixinho, afastando-se. Mais abaixo, perto da entrada da favela que dava para a Avenida Niemeyer, o movimento aumentava. Carros de luxo passavam devagar, turistas curiosos tirando fotos com celulares caros, protegidos por guias armados de sorrisos falsos. Luiz se posicionava ali às vezes, pedindo esmola aos gringos. Senhor, uma moeda para o menino, por favor. Raramente funcionava. A maioria desviava o olhar, como se ele fosse invisível. Naquele dia, porém, algo diferente aconteceu. Um carro preto reluzente, daqueles que só ricos usam, parou abruptamente na calçada irregular. Dele saiu uma mulher elegante, de salto alto e óculos escuros, carregando nos braços uma criança de uns 7 anos. Um menino pálido, com pernas inertes, pendendo como boneco de pano. Atrás dela, um homem de terno, provavelmente o pai, gritava no telefone em tom irritado. O menino se chamava Pedro, filho de Ricardo Almeida, um empresário bem-sucedido dono de construtoras que faturava alto com empreendimentos na Zona Sul. Pedro nascera com uma condição rara que o impedia de andar. Os médicos haviam tentado cirurgias caras em clínicas de São Paulo, mas nada funcionara. A família vivia em um apartamento de cobertura em Ipanema, com vista para o mar, mas Pedro passava os dias confinado a uma cadeira de rodas high-tech importada dos Estados Unidos. Naquele dia, Ricardo decidira levar o filho para um tour pelas favelas, uma ideia esquisita de sua nova terapeuta, que dizia que exposição à realidade crua poderia motivar Pedro a superar sua limitação. A mãe Clara relutara, mas cedera. Agora, parados na boca da Rocinha, Pedro olhava tudo com olhos arregalados, fascinado pelo movimento caótico que contrastava com sua vida estéril. Luiz observava de longe, encostado num muro grafitado com "Paz na Favela". O menino na cadeira de rodas chamou sua atenção imediatamente. Aquelas pernas finas e imóveis o fizeram lembrar de seu irmãozinho, que corria tanto antes do fogo. Pedro, notando o olhar, acenou timidamente. "Ei, garoto, vem cá!" chamou Clara, estendendo a mão com uma nota de R$ 10. "Pega e some." Luiz hesitou, mas pegou o dinheiro, sentindo o papel macio queimar seus dedos sujos. Em troca, Pedro esticou a mãozinha branca. "Você mora aqui? Como é? Me conta." Pediu, com voz fraca, mas curiosa. Luiz, pela primeira vez em meses, sentiu uma pontada de conexão. É duro, mas a gente sobrevive. Corre nas pedras, pula riachos, joga bola o dia todo. Pedro suspirou, tocando suas pernas inúteis. "Eu queria correr, mas não dá." O encontro foi breve. Ricardo buzinou impaciente e a família seguiu para o tour guiado, deixando Luiz com a nota no bolso e um vazio no peito. Ele gastou o dinheiro num pastel de queijo na barraca da Dona Rosa, mastigando devagar para fazer durar. Mas algo o incomodava. O olhar de Pedro, cheio de inveja pela sua liberdade de rua. "Ele tem tudo, e eu nada, mas ele queria minhas pernas", pensou Luiz, amargo. Subiu de volta à favela, ajudando uma velha a carregar água em latas enferrujadas. Seu toque acidental aliviou a dor nas costas dela, e ela o abençoou com um sorriso. "Você é bênção de Nossa Senhora, menino."
Ele sorriu de volta, mas o cansaço pesava. Ao entardecer, enquanto o sol se punha atrás do Morro Dois Irmãos, Luiz encontrou abrigo num barraco abandonado na parte alta da Rocinha. Ali, deitado no chão frio coberto por um pedaço de papelão, ele sonhou com a mãe. No sonho, ela sussurrava: "Use teu dom, filho. Não tenha medo." Acordou suando, com o peito apertado pela saudade e pela raiva da vida injusta. Lá embaixo, luzes de Copacabana piscavam como estrelas caídas, tão perto e tão longe. Ele sabia que o dia seguinte traria mais fome, mais mendicidade, mas algo mudara. O menino rico ficara em sua mente, como um sinal de que seu toque poderia mudar mais que barracos queimados. No dia seguinte, o sol escaldante batia forte sobre a Rocinha, transformando as vielas em fornalhas de concreto e metal retorcido. Luiz acordou cedo, com o sonho da mãe ainda fresco na memória, como um aviso que não conseguia ignorar. Ele se esgueirou para fora do barraco abandonado, esfregando os olhos inchados, e desceu as escadas íngremes que pareciam não ter fim. O ar estava pesado, carregado de poeira e do cheiro acre de lixo queimado nas encostas. Na praça improvisada perto da entrada da favela, um grupo de crianças já brincava com uma pipa rasgada, enquanto vendedores ambulantes gritavam oferecendo água de coco e balas de menta. Luiz sentiu a fome apertar novamente, mas a nota de R$ 10 do dia anterior havia sumido, provavelmente roubada por algum rato de rua durante a noite. Ele perambulou pelas ruas principais, evitando os olhares dos olheiros dos traficantes, que vigiavam tudo com olhos afiados como facas. Passou pela creche comunitária, um barracão de madeira onde mães apressadas deixavam seus filhos antes de descerem para trabalhar como faxineiras no asfalto. Uma delas, Dona Lúcia, conhecida por fazer mingau de graça para os órfãos, chamou-o. Luiz, vem cá, menino. Tem resto de inhame aqui. Ele comeu depressa, sentindo o caldo quente descer pela garganta seca. Enquanto mastigava, observou uma briga entre dois garotos por causa de uma moeda caída. Socos rápidos, sangue no chão, e logo um adulto separando-os com gritos. Essa é a lei aqui, ou você luta ou some, pensou Luiz, limpando a boca com a manga da camisa rasgada. Seu dom pulsava nas palmas das mãos, um formigamento sutil, como se pedisse para ser usado. Mais tarde, Luiz migrou para a praia de São Conrado, onde as ondas fortes quebravam contra as pedras e os parapentes coloridos dançavam no céu azul. Ali, turistas ricos corriam na areia fina, e ele se posicionava perto dos quiosques, oferecendo ajudar a carregar cadeiras ou limpar mesas em troca de gorjetas. Senhorita, uma ajuda para o menino da favela. Implorava com voz baixa, os olhos fixos no chão para não parecer ameaçador. Uma senhora de biquíni caro deu-lhe uma moeda de R$ 1, mas a maioria passava reto, murmurando sobre esses mendigos por toda parte. Foi quando ele avistou novamente o carro preto reluzente estacionado na orla. Desta vez, era Ricardo Almeida sozinho com Pedro, que estava na cadeira de rodas high-tech, olhando o mar com uma expressão vazia. Clara não viera. Ficara em casa lidando com compromissos sociais. Pedro notou Luiz imediatamente e acenou animado. Ei, você de novo, o menino das pernas rápidas. Luiz se aproximou devagar, sentindo uma mistura de curiosidade e ressentimento. Ricardo, ao telefone como sempre, mal olhou para ele, mas Pedro insistiu. Pai, deixa ele vir. Ele me contou da favela ontem. É legal. Relutante, Ricardo acenou com a mão, dispensando-o como a um cachorro. Luiz sentou-se na areia ao lado da cadeira, sentindo o contraste gritante, sua pele queimada de sol contra a brancura leitosa de Pedro. Você corre na praia? Pula as ondas?
Perguntou o menino rico, os olhos brilhando de inveja. Luiz assentiu, descrevendo como nadava no mar gelado para fugir do calor, como escalava as rochas para pegar mariscos. Eu queria tanto, mas essas pernas não obedecem. Os médicos dizem que é para sempre. Enquanto conversavam, uma onda maior veio e molhou as rodas da cadeira, atolando-a na areia úmida. Pedro tentou se mexer em vão, frustrado, e Ricardo, distraído, demorou a notar. Merda, sai daí, moleque fedorento. Você tá atrapalhando. Rosnou o homem, empurrando Luiz para o lado enquanto tentava desemperrar a cadeira. O menino da favela caiu na água rasa, engolindo sal e areia, o orgulho ferido como uma faca no peito. Pedro protestou. Pai, não, ele é meu amigo. Mas Ricardo o ignorou, finalmente soltando a cadeira com esforço e arrastando-a de volta para o carro. Volta para tua favela, pivete. Não precisamos de encrenca. Luiz se levantou encharcado, cuspindo água, os punhos cerrados de raiva. Pela primeira vez, sentiu ódio puro pelo menino rico. Ele tem carro, comida, médicos e ainda me trata como lixo. Eu perco tudo no fogo e tenho que rastejar para sobreviver. Ferido na alma mais que no corpo, Luiz correu de volta para a Rocinha, subindo as ladeiras aos tropeços, lágrimas misturadas à água salgada no rosto. No caminho, encontrou Tico, o amigo manco, jogando bola com os outros. Que cara, Luiz? Tá chorando por quê? Bateu na cabeça? Luiz não respondeu, mas quando Tico caiu torcendo o tornozelo na brincadeira, o instinto falou mais alto. Apesar da raiva, ele se aproximou e tocou a perna machucada do amigo. O calor subiu dos seus dedos, suave como brisa, e o inchaço desapareceu em segundos. Tico pulou de pé, assombrado. Caralho, mano, como você fez isso? Tô novo em folha. Os outros garotos rodearam, boquiabertos, pedindo o mesmo. Luiz curou 2 cortes infeccionados e uma febre baixa, ganhando em troca pães e frutas roubadas das barracas. Pela primeira vez, não se escondeu. O toque fluía livre, aliviando dores acumuladas naquelas vidas duras. A notícia se espalhou como fogo na favela. No fim da tarde, uma fila improvisada se formou no beco onde Luiz se abrigava. Velhos com artrite, mães com filhos tossindo, um catador com perna quebrada. Ele tocava um por um, sentindo o dom drenar sua energia como um rio caudaloso, mas o cansaço vinha com uma paz estranha. É para isso que eu nasci, murmurou, enquanto uma avó o abraçava, chorando de gratidão. Dona Rosa, da barraca de pastéis, trouxe comida de graça. Você é anjo, menino. Deus te mandou para cá. Mas no fundo, a ofensa de Ricardo queimava. Aquele rico me humilhou, não cura ninguém que não mereça. Ao anoitecer, enquanto as luzes da cidade lá embaixo acendiam como joias falsas, Luiz ouviu o ronco de um motor subindo a ladeira. Era o carro preto novamente, agora com Clara ao volante, Pedro no banco de trás suplicando. Mãe, eu sei que ele pode me ajudar, ele cura todo mundo. Ricardo não estava. Uma reunião de negócios o prendera. Clara, desesperada, após mais um diagnóstico ruim dos médicos, parou o carro no beco lotado. Os moradores olharam curiosos, murmurando. Pedro saiu na cadeira, olhos implorantes fixos em Luiz. Por favor, eu vi você curar o Tico. Toca em mim, eu te dou tudo o que quiser. Luiz sentiu a raiva subir, o empurrão na praia, o moleque fedorento. Você ri da minha vida, tem tudo e quer mais. Vai embora. Clara suplicou, oferecendo dinheiro, prometendo escola, casa. Mas Luiz virou as costas, o coração endurecido pela injustiça. Pedro chorou, as mãozinhas estendidas. Os moradores cochichavam. Cura ele, Luiz. É só um toque. A noite caía densa, com o som distante de funk ecoando dos bailes. Luiz subiu para seu barraco, ignorando os pedidos. Deitado no escuro,
O formigamento nas mãos não parava, como se o dom tivesse vontade própria. Lá embaixo, Pedro não desistia, acampando no carro com a mãe, esperando um milagre. A favela dormia inquieta, alheia ao destino que se entrelaçava naquela noite quente. A noite na Rocinha se estendia como um manto escuro e sufocante, pontuada pelo eco distante de tiros esparsos nas favelas vizinhas e pelo pulsar grave do funk que vazava das caixas de som nos bailes funks clandestinos. Luiz, encolhido no barraco improvisado na parte alta do morro, não conseguia dormir. O formigamento insistente nas palmas das mãos havia se intensificado, como se uma energia viva corresse por suas veias, implorando por liberação. Lá embaixo, no beco iluminado por uma única lâmpada piscante, Clara mantinha o carro ligado, o ar-condicionado sussurrando friamente contra o calor úmido da favela. Pedro, com os olhos vermelhos de choro, recusava-se a partir. Mãe, ele vai voltar. Eu sinto que ele pode me fazer andar, repetia, apertando as pernas inertes contra o peito. Os moradores, curiosos, formavam um semicírculo discreto, comentando em voz baixa. O menino rico tá desesperado. Luiz devia ajudar. Coitado da criança. Clara, com o rosto marcado pela exaustão de anos cuidando de um filho defeituoso, como Ricardo às vezes sussurrava nos momentos de raiva, desceu do carro e subiu a escadaria irregular, os saltos afundando na lama seca. Bateu na porta de tábuas podres do barraco de Luiz. Menino, por favor, meu filho não tem vida. Os médicos cobram fortunas e nada muda. Eu te dou uma casa, escola, tudo. Sua voz ecoou, misturando-se ao latido de cachorros vira-latas. Luiz, do lado de dentro, sentiu o peito apertar. Lembrou do empurrão na praia, da humilhação pública, mas também do olhar puro de Pedro, tão diferente da frieza do pai. Vá embora, senhora. Seu dinheiro não cura ódio. Gritou de volta, virando-se para o canto escuro. Dona Lúcia, que vigiava de longe, aproximou-se de Clara. Deixa o menino, patroa. Ele perdeu a família no fogo. Tá machucado por dentro. A madrugada avançava devagar. Pedro, incapaz de dormir, pediu à mãe que o levasse para mais perto do barraco. Eles se instalaram num banco improvisado, cercados por olhares compassivos dos locais. Um vizinho ofereceu café forte e pão com manteiga, outro, um cobertor puído. Pedro contou histórias da sua vida, os quartos cheios de brinquedos que nunca usava sozinho, as festas de aniversário onde ficava na cadeira enquanto as outras crianças corriam, os olhares de pena dos colegas na escola particular de Ipanema. Eu vejo vocês daqui de cima correndo livres e dói mais que as pernas. Queria só um dia na rua como você, Luiz. Suas palavras subiram pela ladeira como um apelo silencioso. Na favela, a solidariedade crescia. Tico e os amigos de Luiz montavam guarda, contando como o dom do menino salvara suas vidas. Ele é santo, esse pivete. Cura com as mãos de Jesus. Ao raiar do dia, com o céu tingindo-se de roxo, Luiz desceu atraído por um choro abafado. Encontrou Pedro encolhido no banco, febril após uma noite exposto ao sereno, o corpo tremendo. Clara, exausta, dormia no carro com a cabeça no volante. Os moradores cochichavam. Olha o estado do menino rico. Vai morrer aqui se não ajudar. Luiz se aproximou devagar, o coração em guerra. A raiva ainda queimava, pela perda da mãe, pela fome diária, pela indiferença dos ricos. Mas o dom pulsava incontrolável, guiando suas mãos como um imã. Você não merece, murmurou para Pedro, que ergueu os olhos vidrados. Eu sei, mas me perdoa. Não fui eu que te empurrei. Num impulso, Luiz tocou o ombro do menino, só para aliviar a febre. O calor fluiu instantâneo, suave como luz do sol filtrada pelas nuvens. Pedro ofegou, sentindo o fogo da febre evaporar. Obrigado. Mas e minhas pernas?
Luiz hesitou, a ofensa ainda fresca como ferida aberta. Olhou para Clara acordando assustada, para os moradores expectantes, para Tico assentindo encorajadoramente. A memória da mãe no sonho voltou. Use teu dom, filho. Com um suspiro profundo, ele se ajoelhou e pousou as mãos pequenas nas pernas inertes de Pedro. O ar pareceu vibrar. Um brilho sutil emanou dos dedos de Luís, imperceptível aos olhos comuns, mas sentido como um rio de vida correndo pelas veias atrofiadas. Pedro arquejou, os músculos se contraindo pela primeira vez em anos. Seus pés mexeram, os dedos se abriram e fecharam. Eu sinto, mãe, eu sinto minhas pernas. Clara gritou de espanto, correndo para abraçá-lo. Pedro tentou se levantar, cambaleante como um cervo recém-nascido, apoiando-se em Luís. Os moradores explodiram em aplausos e gritos. Milagre! O menino da favela é santo! Tico ergueu Luís nos ombros, enquanto Dona Rosa corria com pastéis quentes para celebrar. Clara chorava, beijando as mãos do menino pobre. Você salvou meu filho. Vamos levá-lo para casa, para nossa vida. Mas Luís, exausto pelo esforço do dom, que o deixava fraco como após dias sem comer, apenas sorriu fraco. Pedro, agora em pé, deu os primeiros passos trôpegos, abraçando o Salvador. Você é meu irmão agora, vem comigo. A notícia já se espalhava pela favela como wildfire, celulares filmando a cena, funk pausando nos bailes para anunciar o prodígio. Porém, a euforia durou pouco. O ronco familiar do carro de Ricardo ecoou ladeira acima. O empresário chegara furioso, alertado por um telefonema da esposa. Parou bruscamente, saltando com o rosto vermelho. Que palhaçada é essa? Indo para a favela sem mim? E você, moleque sujo, o que fez com meu filho? Pedro correu para o pai, cambaleando, mas firme. Pai, ele me curou. Olha, eu ando. Ricardo piscou atônito, vendo o impossível. Mas o preconceito falou mais alto. Isso é golpe. Polícia, chamem a polícia. Esse pivete deve ter dado droga pro meu menino. Os moradores se aglomeraram, protegendo Luiz. Tico gritou: Ele é milagre, seu rico filho da puta. Uma tensão elétrica cresceu, com olheiros dos traficantes observando de longe, armas à vista. Luiz, sentindo o perigo, recuou para as sombras das vielas. Pedro suplicava: Pai, para! Ele é herói! Clara tentava acalmar o marido, mas Ricardo, em pânico cego por orgulho ferido, avançou empurrando moradores. Sai da frente, seus favelados! Meu filho vai num hospital de verdade. No tumulto, uma bala perdida, de um tiroteio distante, ricocheteou, acertando o ombro de Ricardo. Gritos explodiram. Pedro correu para Luís novamente. Cura ele também. Por favor. O menino da favela hesitou, a raiva misturada à compaixão. Com o pai sangrando no chão, os olhos de Pedro implorando, Luís tocou o ferimento. O sangue parou. A carne se fechou como mágica. Ricardo sentou-se atordoado, o ódio dando lugar ao assombro. A favela inteira testemunhava o segundo milagre. Celulares filmavam, e logo as redes sociais ferviam. Menino da Rocinha cura paraplégico e favelado salva rico. Polícia chegou, mas ao ver a cena pacífica, apenas registrou depoimentos. Ricardo, mudado pelo toque, abraçou Luiz pela primeira vez. Perdão, garoto, você salvou minha família. Clara prometeu. Você vem morar conosco. Escola, comida, futuro. Pedro, andando livre, dançava com Tico e os amigos. Mas Luiz olhou para as vielas que o criaram, para Dona Lúcia sorrindo orgulhosa. Seu dom não era só para ricos, era para todos. A manhã raiava gloriosa, com a Rocinha acordando para um novo dia onde o impossível se tornara real. A manhã seguinte na Rocinha amanheceu com um burburinho incomum, como se a favela inteira tivesse acordado de um sonho coletivo.
O vídeo do milagre de Luiz já viralizava nas redes sociais, compartilhado por celulares velhos e modernos, de favelados a influenciadores da Zona Sul. Menino cura paralisado na Rocinha. Milagre ou fake? Gritavam as manchetes nos portais de notícia locais. Jornais como o Globo enviavam repórteres de terno impecável, tropeçando nas escadas tortuosas, com câmeras e microfones em punho. Moradores formavam filas para contar suas histórias. Dona Lúcia mostrava o neto curado de asma crônica. Tico flexionava a perna outrora manca, corria em círculos para provar. Luiz, no centro de tudo, sentia o peso da fama repentina como uma mochila cheia de pedras. Ele se escondera no barraco de Dona Rosa, mastigando um pão com ovo frito, enquanto a família Almeida negociava com ele um futuro incerto. Ricardo, transformado pelo toque curador que salvara sua própria vida, tornara-se o mais fervoroso defensor do menino. Ele é um presente de Deus. Vamos levá-lo para nossa casa em Ipanema, dar educação de elite, médicos para ele mesmo. Declarava aos repórteres, o braço ainda enfaixado por precaução. Clara organizava papéis. Matrícula em colégio particular, roupas novas, até um quarto só para Luiz com vista para o mar. Pedro, agora correndo pela favela como um furacão, abraçava todos os amigos de Luiz, jogando bola nas vielas estreitas. Vem morar comigo, irmão. A gente vai pra praia todo dia, sem cadeira, sem nada. Os olhos do menino rico brilhavam de gratidão pura, esquecendo as diferenças de mundo. Mas Luiz hesitava, olhando as casas precárias, os vizinhos que o alimentavam nos dias ruins. Aqui é minha família agora. Lá eu viro troféu para os ricos. Os traficantes da Rocinha, aqueles senhores invisíveis das bocas de fumo, observavam tudo de longe de seus postos nas lajes altas. O chefe local, um homem chamado DJ, apelido por causa da mania de misturar reggaeton com funk carioca, mandou emissários. 2 olheiros com motos tunadas e gold chains no pescoço. O pivete cura bala perdida, traz ele pra cá, pode salvar os nossos na guerra com a polícia. Luiz recusou, mas a pressão crescia. Enquanto isso, a polícia militar chegara em massa, viaturas bloqueando as entradas da favela, interrogando moradores sobre fraude ou macumba. Um delegado cético revistou o barraco de Luiz, encontrando só trapos e latas vazias. Isso é lorota para ganhar like. O menino vai para o DP para exame médico. Pedro, corajoso, se interpôs. Ele me curou. Olha minhas pernas. Um teste rápido com o médico legista confirmou. Músculos revigorados, nervos reagrupados, impossível por meios naturais. A multidão explodiu em defesa. Centenas de favelados cercaram as viaturas, cantando hinos evangélicos misturados a samba. Luiz é bênção, polícia sai. Pastores locais, vendo oportunidade divina, ergueram cruzes improvisadas, prometendo cultos milagrosos. A mídia nacional cobria ao vivo. Globo News, Record, até CNN Brasil. Políticos oportunistas surgiam, como o vereador da área, prometendo melhorias na favela em nome do santo menino. Ricardo usou contatos, ligações para o governador, advogados caros. Em horas, Luiz era liberado, sob custódia da família Almeida, mas com promessa de voltar para a Rocinha sempre. Você salva vidas aqui também, disse o delegado, tocando o ombro dele em respeito inédito. Transportado no carro de luxo, Luiz desceu pela primeira vez a Avenida Niemeyer com o coração acelerado. O mar de São Conrado brilhava ao lado, parapentes coloridos no céu como sonhos livres. Chegando ao prédio em Ipanema, uma torre de vidro reluzente com portaria 24 horas, ele piscou atônito. Elevador panorâmico, piscina na cobertura, academia vazia. Seu quarto era maior que o barraco inteiro da mãe. Cama king size, TV 80 polegadas, brinquedos high-tech.
Pedro o arrastou para brincar no videogame, ensinando controles que Luiz nunca vira. Aqui ninguém passa fome. Olha o frigobar. Comida enlatada, sucos importados, chocolates suíços. Pela primeira vez em meses, Luiz comeu até se sentir cheio, o estômago protestando de tanta abundância. Mas a adaptação foi dura. Na escola particular, uniforme impecável e engomado, colegas de cabelos loiros e sotaques polidos o olhavam como bicho exótico. Tu é o curandeiro da favela? Cura minha acne? Zombavam no recreio. Professores, embora gentis, cochichavam sobre potencial desperdiçado. Luiz se sentia um peixe fora d'água, as mãos formigando sem propósito entre aulas de inglês e matemática. Ricardo o levava a consultórios caros para estudar o dom. Exames de DNA, ressonâncias magnéticas, cientistas falando em bioenergia quântica. Nada explicavam o milagre. Pedro, seu único porto seguro, o defendia. Ele é meu herói. Juntos fugiam para a praia, correndo na areia, pulando ondas. Luiz ensinava truques de rua. Pedro compartilhava segredos de menino rico. Enquanto isso, na Rocinha, o vazio crescia. Sem Luiz, as filas de doentes voltavam. Febres, feridas infectadas, crianças tossindo. Dona Lúcia rezava missas caseiras. Tico contava histórias exageradas do amigo santo. Mas os tiroteios recomeçavam. Polícia invadia com helicópteros, balas traçantes iluminando o céu noturno. Um amigo de Luiz, o Zé, levou um tiro na perna durante um confronto. Cadê o curandeiro? Tá com os ricos agora. A favela fervia de ciúme e necessidade. DJ, o traficante, mandou recado via motoqueiro. Volta, pivete, ou tua gente sofre. Uma noite após um jantar lauto de filé mignon, que Luiz engoliu sem saber o gosto, ele sonhou novamente com a mãe. Ela aparecia no fogo da favela, mas desta vez sorrindo. Teu dom é ponte, filho. Une mundos, não divide. Acordou suando, o formigamento nas mãos dolorido como nunca. No dia seguinte, enquanto Ricardo negociava contratos milionários com emissoras para documentário do milagre, Luiz escapuliu. Pegou um Uber pago com mesada, primeira vez usando o app, direto para Rocinha. Lá, encontrou o caos. Zé gemendo no beco, bala alojada, infecção avançada. Sem hesitar, tocou a ferida. Carne se regenerou, osso soldou, Zé pulou de pé. Luiz, o santo voltou. A notícia correu como pólvora. Fila triplicou. Mães com bebês desnutridos, velhos com câncer, até policiais feridos pediam em segredo. Luiz curava sem parar, o dom fluindo como o rio transbordante, mas drenando sua força vital, visão embaçando, corpo febril. Pedro, alertado por Tico, desceu com a família. Eu sabia que você voltava. Eles curaram lado a lado, Luiz nas vielas, Pedro distribuindo cestas básicas compradas no supermercado chique. Ricardo financiava remédios, geradores para luz, até uma ambulância comunitária. Clara montava uma clínica improvisária no barracão da creche. Mas o clímax veio numa operação policial massiva. Helicópteros roncavam, fuzileiros invadiam o morro, trocas de tiro ensurdecedoras. DJ e seus homens resistiam das lajes, balas voando como chuva. Vários caíam. Um soldado baleado no peito, um traficante com o abdômen aberto, civis inocentes pegos no fogo cruzado. Luiz, guiado pelo sonho, subiu as escadas sob chuva de balas, protegido por milagre. Projéteis desviavam como por vento invisível. No topo, encontrou o caos. Corpos sangrando, gritos. Tocou o primeiro, um jovem traficante agonizante. Vida retornou. Depois o soldado, coração reiniciou. DJ, ferido gravemente na coxa, implorou. Cura, santo, eu paro a guerra. O toque o salvou, e ele ordenou trégua, armas no chão. A polícia, vendo o impossível, cessou fogo. Médicos militares confirmavam. Feridas fechadas em segundos.
A nação parou para assistir ao vivo. O menino da favela unindo inimigos pelo dom. Presidente em exercício ligava para Ricardo, prometendo proteção federal. Rocinha celebrava com baile funk pacífico, fogos iluminando o céu. Luiz, exausto mas pleno, sentou com Pedro no alto do morro, olhando as luzes da cidade. Você me deu pernas, eu te dei família dupla, disse Pedro. Luiz sorriu. O dom cura todo mundo, ricos, pobres, bandidos. Meses se passaram. Luiz dividia tempo, escola em Ipanema pela manhã, curas na favela à tarde. Ricardo investia na Rocinha, saneamento, escolas novas, empregos. DJ virava empresário legal de som automotivo. Pedro crescia forte, melhor amigo inseparável. A família de Luiz, reconstruída em alvenaria digna, abrigava órfãos como ele fora. O mundo chamava Luiz de o curador das favelas. Documentários ganhavam Oscars internacionais. Mas para ele era simples, o toque que a mãe lhe dera no fogo, espalhado para o universo. No final, sob o Cristo Redentor, brilhando ao longe, Luiz e Pedro corriam livres pelas praias, rindo do vento. A favela, outrora sombra de dor, pulsava com esperança. O incêndio do passado virara chama de milagre. Vida renascida, mundos unidos. Fim perfeito. No coração pulsante da Rocinha, onde as vielas se entrelaçavam como veias expostas de uma criatura viva, a fama de Luiz explodia como um foguete no céu de Copacabana. Não eram mais só os moradores locais. Peregrinos chegavam de todos os cantos do Brasil. Ônibus lotados descendo a Niemeyer com placas de Milagre na Favela. Evangélicos de São Paulo, católicos do Nordeste, umbandistas do interior do Rio, todos em busca do toque que curava o incurável. A família Almeida transformara o barracão da creche em uma clínica improvisada, com tendas brancas estendidas como asas de anjo, geradores zumbindo dia e noite. Ricardo, agora apelidado de o Rico Arrependido, injetava milhões. Médicos voluntários de Harvard, enfermeiras da Cruz Vermelha, remédios importados empilhados em caixas. Isso é investimento em legado, dizia ele aos repórteres, enquanto Clara coordenava filas organizadas com pulseiras numeradas. Pedro, o ex-paraplégico, virava assistente oficial, correndo entre os doentes com garrafas d'água e sanduíches, os músculos novos brilhando de suor sob o sol impiedoso. Luiz, aos 10 anos, sentia o peso como nunca. Acordava às 4 da manhã no quarto luxuoso de Ipanema, mas escapulia para a favela antes do nascer do sol, escalando as ladeiras com a agilidade de um cabrito montanhês. Suas mãos, outrora calejadas por lixo e pedras, agora doíam constantemente após horas de curas. Um câncer terminal evaporando em suspiros de alívio, uma paralisia infantil revertida em pulos e risos, uma cegueira congênita dando lugar a lágrimas de visão recuperada. É como se o mundo todo doesse em mim, confessava a dona Lúcia, que agora morava em uma casa nova financiada por Ricardo, com fogão de 4 bocas e TV de plasma. Ela o abençoava com terços de Nossa Senhora Aparecida. Deus te emprestou o poder, menino. Não reclama. Mas as noites traziam febres altas, sonhos com um incêndio, onde chamas lambiam suas palmas, sugando a energia vital. A rotina se complicava com visitantes ilustres. O governador do Rio, em campanha eleitoral, pousou helicóptero na laje principal, cercado de assessores e câmeras. Luiz, você é o futuro do Brasil. Quero te levar para o Palácio Guanabara para curar políticos doentes, proclamou, apertando a mão do menino com um sorriso plástico. Luiz recusou polidamente, curando, em vez disso, um assessor com enxaqueca crônica, que saiu dançando samba ali mesmo. Atrás dele, empresários da construção, rivais de Ricardo, ofereciam fortunas por exclusividade.
cura meu conselho diretivo e te damos uma ilha particular. Até celebridades chegavam. Um cantor de funk famoso com voz rouca por anos de noites loucas, curado num toque que o fez desafinar um hit ao vivo no baile da Rocinha. Luiz é o MC Milagre, gritava o pagode ecoando pelas encostas. Enquanto isso, sombras espreitavam. DJ, o ex-traficante convertido em DJ de eventos legais, não esquecera o favor. Montara um som automotivo gigantesco na praça, bailes pacíficos com funk consciente sobre superação e paz. Mas seus antigos rivais de favelas vizinhas, como Vidigal e Pavão Pavãozinho, invejavam a prosperidade da Rocinha. Eles têm o santo, nós temos bala. Murmuravam líderes armados, planejando invasões para raptar Luiz e usá-lo como moeda de troca. Uma noite, motos roncaram ladeiras acima, atiradores mascarados invadindo a clínica. O pivete vem com a gente, cura nossos feridos ou morre. Tiroteio explodiu. Balas estilhaçando lâmpadas, doentes se jogando no chão. Pedro, corajoso, pegou uma vassoura como arma. Saiam do meu irmão! Luiz, no centro da tenda, tocou o primeiro invasor ferido na troca de tiros iniciais. O homem caiu de joelhos, a bala saindo do peito como mágica, ordenando: parem, ele cura mesmo. A polícia chegou rápida, helicópteros iluminando o morro com holofotes. Mas Luiz, imparável, curou os feridos de ambos os lados, traficantes convertidos na hora, PMs chorando milagres. DJ assumiu o controle, negociando trégua permanente com os rivais. O santo cura todo mundo, não divide. A aliança improvável nasceu. Favelas unidas, sob o pacto do toque, com Luiz como mediador sagrado. Polícia recuou, admirada. Pela primeira vez, uma operação terminava sem baixas. Notícias globais explodiram. BBC, CNN, até o New York Times. Brazilian Slum Boy performs miracles, ends gang wars. A pressão pessoal crescia. Cientistas do CNPq montaram acampamento na favela, medindo o campo bioenergético de Luiz com aparelhos caros. É quântico, é divino, é inexplicável. Debatiam, furando-o com agulhas para sangue que se regenerava sozinho. Na escola de Ipanema, bullies viravam fãs, mas garotas cochichavam. Ele cheira a favela ainda. Luiz namorava a vida dupla, manhãs de álgebra e futebol com Pedro, tardes de curas exaustivas. Ricardo o protegia como filho. Você é Almeida agora, mas a Rocinha é tua raiz. Clara cozinhava feijoada para os moradores, virando madrinha da favela. Uma crise veio do passado. Durante uma cura em massa, fila de 500 doentes, Luiz desabou. O dom sobrecarregado o derrubara. Coração acelerado, visão negra, mãos queimando como no incêndio. Pedro o carregou para o barraco, Dona Lúcia rezando. No delírio, viu a mãe. Descanse, filho, o dom não é só teu, compartilhe. Acordou horas depois, mais forte, descobrindo que Pedro, tocando-o instintivamente, herdara um eco do poder. Mãos mornas, aliviando dores menores. Você me deu pernas, eu te dou repouso. Riu Pedro. Juntos treinavam. O dom se dividia, multiplicando-se. O ápice nacional veio com o presidente Lula. Não, espere. Donald Trump visitara o Brasil em cúpula e sua neta adoentada pedia cura. Mas no Brasil, o presidente em exercício chamava Luiz para o Planalto. Cura minha coluna, menino, e te faço embaixador da paz. Luiz recusou viagens, focando na favela. Em vez disso, organizou o Dia do Toque. Evento com 100.000 pessoas, telões transmitindo ao vivo. Curou filas intermináveis. HIV remissão espontânea, autismo suavizado em sorrisos sociais, depressão evaporando em abraços. Pedro dançava no palco com Tico, funk remixado com hinos gospel. Conflitos internos testaram. Um padre local acusou macumba, queimando cruzes na igreja.
Um pastor evangélico proclamou posse demoníaca. Luiz enfrentou ambos num debate público na praça. Tocou o padre artrítico, curando-o. O pastor cego parcial, restaurando visão. Deus é um só, o dom é para todos, disse, unindo religiões em aplausos. Até ateus curados viravam crentes. Ampliação social. Ricardo construía Vila do Milagre, moradias dignas para 1.000 famílias, com saneamento, internet fibra, escolas bilíngues. Luiz supervisionava, curando trabalhadores exaustos. Pedro fundava time de futebol misto, ricos versus favelados, empatando em amizade. Tico virava capitão, mancante no passado, agora craque. Turismo boom. Tours guiados, caminho do curador, hotéis na entrada da favela. Luiz controlava, curas só gratuitas, dinheiro para a comunidade. DJ produzia álbuns, funk milagroso, hits no Spotify global. Clímax dramático, terremoto leve nos morros, deslizamento ameaçando Rocinha inferior. Casas ruindo, gritos no lamaçal. Luiz e Pedro escalaram sob chuva torrencial, tocando soterrados, vida pulsando de novo, ossos se endireitando. Helicópteros resgatavam, mas o dom salvava primeiro. Presidente decretava feriado estadual. No pico, Luiz sentou com Pedro no Dois Irmãos, estrelas sobre o Cristo. Você me curou primeiro, irmão. Agora o mundo. Pedro. E a gente corre para sempre. Favela renascida. Luzes elétricas novas, crianças em uniformes limpos, paz armada por milagre. Mas raízes profundas. Luiz visitava cinzas da casa-mãe, plantando árvore frutífera. Da dor veio luz. Anos voaram em visão. Adolescente Luiz, Pedro ao lado, clínicas em favelas Brasil afora, dom ensinado a eleitos. Mundo mudado, ponte eterna pobre-rico, felicidade plena, legado eterno. Os anos se sucederam como ondas do mar de Ipanema, levando Luiz de um menino de rua a uma lenda viva. Um farol que iluminava não só a Rocinha, mas favelas de todo o Brasil. Aos 13 anos, ele já media 1,60, com corpo fortalecido por alimentação regular e treinos na academia da cobertura dos Almeida. Mas as mãos continuavam o centro do mistério. Palmas largas, veias pulsantes de energia que detectavam doenças antes mesmo dos exames. A Vila do Milagre, como Ricardo batizara o complexo de moradias, prosperava com 500 casas de alvenaria pintadas de azul e branco, saneamento básico conectado à rede pública, praças com playgrounds e quadras iluminadas onde crianças jogavam sem medo de balas. Escolas bilíngues ensinavam inglês e português com tablets doados por empresas tech. Uma creche atendia 300 pequenos, nutridos por cozinhas industriais cheias de arroz, feijão e frutas frescas. DJ, agora dono de uma gravadora de funk consciente, promovia shows sem drogas, hits como Toque de Paz, tocando em rádios nacionais. Pedro, aos 10, crescera ao lado dele como sombra inseparável, correndo maratonas nas praias, escalando o morro Dois Irmãos em competições amadoras. O dom compartilhado evoluíra. Pedro curava cortes e contusões leves, aliviando a carga de Luiz em dias cheios. Somos dupla dinâmica, irmão. Tu o mestre, eu o aprendiz. Brincava enquanto distribuíam cestas básicas em mutirões. Clara, outrora socialite distante, virara ativista. Fundara a ONG Toque Solidário, que replicava o modelo em Complexo da Maré e Vidigal, com clínicas móveis e treinamentos para líderes comunitários. Ricardo expandira negócios para moradia social, faturando com prédios sustentáveis nas favelas, reinvestindo lucros em infraestrutura. Dinheiro sem alma é pó. Luiz me ensinou isso, confessava em palestras TEDx. A rotina diária de Luiz mesclava o extraordinário ao cotidiano cru da favela. Pela manhã, descia de Uber blindado, presente do governador, para a Praça Central, onde filas ordeiras se formavam às 6h. Mulheres com bebês nos braços primeiro, depois idosos com bengalas,
trabalhadores com lombalgias de carregar cargas. Ele tocava ombros, testas, feridas abertas. Um tumor no pulmão de um pedreiro dissolvia em tosse limpa. Uma criança com hidrocefalia via a cabeça encolher suavemente, olhos ganhando foco. Obrigado, Santo Menino! Gritavam, beijando as mãos. Entre curas, almoçava na casa de Dona Lúcia, tutua baiana com torresmo crocante, conversando sobre novelas e futebol. À tarde, aulas online de medicina básica, ministradas por doutores da Fiocruz fascinados. Noites livres para jogar bola com Tico, agora treinador de um time sub-15 que disputava estaduais. Desafios persistiam, tecendo tensão na tapeçaria da transformação. Religiões dividiam opiniões. Padres católicos o chamavam novo padroeiro das favelas, inspirados em milagres como os de Padre Cícero ou Nossa Senhora Aparecida, onde imagens sangravam ou peixes multiplicavam. Evangélicos montavam megacultos, pastores batizando-o profeta do fim dos tempos. Umbandistas ofereciam ebós protetores, enxergando Oxalá em seu toque. Luís unia todos em um ecumênico templo do toque, estrutura multifé com cruz, Bíblia, tambores e terços lado a lado. Mas ciúmes ferviam. Curandeiros rivais espalhavam boatos de poder satânico, envenenando poços comunitários. Luís detectava toxinas pelo formigamento, purificando águas com toques coletivos. Política infiltrava-se como fumaça. Eleições municipais aproximavam, candidatos prometendo Luís em cada favela. Um prefeito corrupto tentou cooptá-lo. Cura meus aliados e libero verbas eternas. Luís recusou, curando em vez disso vítimas de enchentes no subúrbio, onde deslizamentos matavam dezenas. Durante uma campanha suja, atentado veio. Motoqueiro atirando em sua caminhonete blindada. Bala ricocheteou, milagre viralizado. Polícia investigou. Mandante preso, era rival político. Pedro, ao seu lado, curou um arranhão no braço dele. Ninguém te para, mano. Internacionalmente, o mundo batia à porta. Papa Francisco convidou para a audiência no Vaticano. Vem, menino, mostra o amor de Deus na Praça de São Pedro. Luís foi, curando filas de peregrinos italianos, paralisados, cegos, HIV positivos, ao vivo na RAI. Retornou com bênção papal e doações vaticanas para favelas. Oprah Winfrey filmou o especial HBO, O Menino que Curou o Brasil, M de documentário. Cientistas de Oxford testaram seu sangue. Anomalia quântica, campos eletromagnéticos 10 vezes acima do normal. Mas Luís priorizava o local. Projeto Favelas 3D expandido, digitalizando comunidades com Wi-Fi grátis, apps de saúde conectados a seu toque remoto via videochamadas. Crises testavam limites. Pandemia de dengue explodiu no verão. 5.000 casos na Rocinha. Luís e Pedro patrulhavam vielas de moto, tocando febris em barracos apertados, onde mosquitos zumbiam. Ele desmaiava após 200 curas diárias, recuperando com sucos de acerola e rezas de Dona Lúcia. Furacão atingiu a costa, ventos 200 km/h, telhados voando. Equipe de resgate com drones localizava soterrados. Luís revivia-as, ossos quebrados, soldando sob lama. É como no incêndio da minha mãe, mas agora eu controlo o fogo da vida. Dizia, exausto mas radiante. Amores floresciam. Aos 14, Luís paquerava Maria, filha de Dona Rosa, 13 anos, com olhos de favela e sonhos de enfermeira. Namoravam nas praias ao pôr do sol, mãos dadas, seu toque aquecia o coração dela, curando timidez. Pedro flertava com Ana, vizinha da escola rica, unindo mundos em piqueniques mistos. Família Almeida adotara-o legalmente, mas Rocinha era lar eterno. Placa no barraco original, Casa do Curador. Clímax veio em cúpula global de pobreza, Rio sediado. Líderes mundiais, de Macron a Biden, visitavam Rocinha transformada. Ruas pavimentadas, hortas verticais, startups de jovens programadores. Luís discursava no palco.
Meu dom não é meu, é de todos, da favela para o mundo. Tocou um ativista africano com ebola remissivo, curando-o ao vivo na ONU via satélite. Acordo bilionário assinado. Modelo Rocinha, exportado para Nairobi, Joanesburgo, Mumbai. Desafios pessoais. Dom mutava, cansando-o mais. Sonhos com mãe revelavam. Ensina outros. Luiz treinava 12 aprendizes, órfãos curados, passando faísca do poder. Pedro liderava grupo infantil. Aos 15, ele viajou pelo Brasil. Maré, Alemão, Paraisópolis. Em cada, curas em massa, uniões pacíficas. Regresso à Rocinha, para aniversário de 16. Baile épico, 50.000 pessoas, fogos até o Cristo. Pedro ergueu taça. De rua à lenda, irmão eterno. Luiz, maduro, olhou vielas iluminadas. Do fogo veio luz. Agora queima pobreza para sempre. Futuro vislumbrado. Adulto Luiz, médico formado Harvard. Pedro, advogado ONU. Favelas Brasil, modelo global. Mundos unidos, milagres cotidianos. Felicidade transbordante, legado imortal. Aos 18 anos, Luiz erguia-se como uma figura mítica na paisagem carioca, seu nome sussurrado com reverência desde as praias de Ipanema até os morros mais remotos do Rio. Com 1,80 de altura, ombros largos moldados por anos de escaladas nas lajes da Rocinha e treinos na academia da cobertura dos Almeida, ele equilibrava duas vidas com a maestria de quem nasceu para unir mundos opostos. Pela manhã, vestia jaleco branco na filial da USP no Rio, frequentando aulas avançadas de neurociência e bioquímica, onde professores da Fiocruz o estudavam como um enigma vivo. O fenômeno Luiz desafia a física conhecida. Debatiam em seminários, medindo campos energéticos que emanavam de suas palmas durante toques controlados. À tarde, trocava o laboratório pelo helicóptero particular, presente do governador após a enchente de 2026. Aterrissando na laje expandida da Vila do Milagre, agora um bairro modelo com 2.500 residências de alvenaria pintadas em tons vibrantes de azul celeste e branco areia, painéis solares reluzindo como escamas de um dragão benevolente sob o sol tropical. O hospital comunitário crescera para 300 leitos, com alas de alta tecnologia importada da Alemanha. UTIs com ventiladores IA que detectavam doenças antes dos sintomas, salas cirúrgicas onde cirurgiões treinados por Maria operavam ao lado do toque curador de Luiz. Pedro, aos 15 anos, chefiava o Jovem Toque, uma rede de 80 aprendizes selecionados entre órfãos e jovens de rua, que herdavam frações do dom, curando fraturas esportivas em campos de futebol ou aliviando crises asmáticas em creches lotadas. A transformação da Rocinha transcendia fronteiras, tornando-se case global de desenvolvimento sustentável. O modelo Rocinha 3D, digital, digna e desenvolvida, patenteado pela Fundação Toque de Clara, replicava-se em 72 favelas pelo Brasil, de Paraisópolis, em São Paulo, ao Complexo do Alemão. Estruturalmente, ruas pavimentadas com asfalto reciclado serpenteavam entre hortas hidropônicas verticais, que produziam 10 toneladas semanais de orgânicos, exportados para restaurantes estrelados de Copacabana. O Wi-Fi 6G gratuito cobria cada viela, alimentando startups de delivery ecológico fundadas por ex-traficantes. DJ, agora CEO da Funk Flow Tech, desenvolvia apps de logística que conectavam produtores locais a supermercados da Zona Sul, faturando 50 milhões anuais e empregando 500 jovens. Tico, ex-manco e agora ídolo do Rocinha FC, time na Série A do Brasileirão, após estádio de 20.000 lugares financiado por Nike e Petrobras, treinava garotos em escolinhas gratuitas, gritando: "Da lama pro gramado, pivetes, o toque de Luiz nos deu asas." Dona Lúcia, aos 85, dirigia a Universidade Popular da Favela, formando os primeiros engenheiros e advogados da comunidade, com diplomas reconhecidos pelo MEC.
Histórias de superação viralizavam. Zé, o baleado de outrora, gerenciava uma fábrica de painéis solares que iluminava 5.000 lares. Maria, esposa de Luiz, chefiava o setor de oncologia pediátrica, salvando vidas com bisturi e fé. O cotidiano tecia uma tapeçaria rica de rotinas autênticas e milagres rotineiros. Dias iniciavam na Praça Central com o Café da União. Pão de queijo fresquinho assado em fornos solares, suco de açaí gelado e rodas de conversa sobre o último jogo do Flamengo ou as novelas da Globo. Luiz circulava pelas vielas ampliadas, agora com calçadas acessíveis e rampas para cadeirantes. Ironia doce, já que ninguém mais precisava delas. Tocando informalmente. Um carregador de botijão com hérnia lombar se endireitava rindo, endossando caixas como pluma. Uma avó com Alzheimer relembrava receitas de moqueca da bisavó, olhos clareando como manhãs pós-chuva. Às tardes, mutirões de construção erguiam mais casas sob orientação de arquitetos voluntários da FAUSP. Noites vibravam com bailes de DJ, onde funk consciente remixado com batidas eletrônicas globais ecoava sem um pingo de violência. Pacto selado por câmeras com IA facial e mediadores treinados em direitos humanos. Economia local fervilhava. Cooperativas de costura produziam moda sustentável vendida em brechós de Ipanema. Trilhas ecológicas no Dois Irmãos atraíam turistas ricos para mutirões de limpeza de rios, onde executivos de terno varriam lodo ao lado de crianças descalças. Religiões, outrora divididas, floresciam unidas no Templo do Toque, uma estrutura octogonal com cúpula de vidro que captava sol para iluminar cruzes católicas, bíblias evangélicas, tambores umbandistas e terços de Nossa Senhora. Missas ecumênicas semanais reuniam padre, pastor e pai de santo. Como os milagres de Santo Antônio, multiplicando peixes, ou Padre Cícero, curando paralíticos, o dom de Luís é ponte divina. Proclamavam, enquanto fiéis peregrinos lotavam voos low cost de todo o Brasil. Ciência avançava em paralelo. Paper seminal na revista Nature descrevia o campo luísico, ondas quânticas mensuráveis em 15 teslas durante curas, replicadas em testes com ratos que regeneravam tecidos hepáticos. Laboratórios da USP testavam soros derivados do sangue de Luiz, alcançando 70% de eficácia em remissões de diabetes tipo 1. Política e desafios externos testavam a resiliência. Nas eleições presidenciais de 2030, candidatos populistas acusavam Rocinha vendida aos gringos yankees. Luiz contra-atacou com live global na Globo e YouTube, curando 150 voluntários ao vivo, de leucemia mieloide a depressão pós-parto, enquanto gráficos mostravam queda de 92% em internações hospitalares na região. Donald Trump, reeleito no ZIUA, retornara em 2028 com sua neta totalmente curada de leucemia rara, injetando o 500 milhões em moradia social via USAID. Internacionalmente, missões humanitárias levavam o modelo a Nairobi, onde Luiz curava ébola em slums superlotados, e ao Haiti pós-terremoto de 2027, revivendo 2.000 órfãos soterrados com toques sob lonas de circo. Pedro coordenava logística com drones autônomos carregando suprimentos. Vida pessoal ancorava tudo. Luiz e Maria casaram-se na Praça da Rocinha sob 25.000 convidados. Favelados em ternos novos costurados localmente, ricos de Ipanema em jeans despojados, Papa Francisco benzedor via satélite. Lua de mel em Fernando de Noronha incluiu curas de golfinhos encalhados e tartarugas feridas. Sua filha Sofia, aos 3 anos, herdara a faísca plena. Acalmava febres infantis com palminhas mornas, prometendo uma dinastia de curadores. Pedro, casado com Ana, herdeira de família de engenheiros, expandia o Jovens Toque para 800 membros, treinando em campi satélites.
Clímax apoteótico irrompeu na mega enchente de 2032, a pior em um século. Rios cariocas transbordando com 1 metro de lama por hora. Morros tremendo como no incêndio original de Luiz. Casas na base da Rocinha ruíam em avalanches de barro, soterrando 10.000 almas. Luiz Pedro e 200 aprendizes formaram o Exército do Toque, escalando sob trombas d'água torrenciais com lanternas solares, mergulhando em poças fétidas para alcançar soterrados. Pulmões obstruídos limpavam-se de lodo em golfadas puras. Ossos pulverizados soldavam como argila divina. Corações parados reiniciavam com pulsos fortes. Helicópteros da Força Aérea Brasileira resgatavam os já curados, enquanto telões transmitiam ao vivo para 2 bilhões de espectadores. Milagre na lama. Zero fatalidades na Rocinha. Nações doavam bilhões. Nobel da Paz triplo. Luiz, Pedro e Ricardo. ONU institui 12 de março como Dia Internacional do Toque Eterno. Visão final projeta décadas adiante. Aos 35, Luiz preside o Instituto Global de Bioenergia Humana, com campi em Harvard, Oxford e Rio, formando 10.000 curadores anuais. Pedro, embaixador da ONU para a Pobreza Zero, casa-família em Kibutz Favela Sustentável. Rocinha, rebatizada Cidade Luz do Morro, lidera IDH brasileiro com 0,92, acima da Noruega. Pobreza erradicada, 100% energia renovável. Maria dirige Rede Hospitalar Nacional. Sofia, aos 18, cura pandemias virais na Ásia. Dona Lúcia, centenária, conta histórias aos bisnetos. DJ lota estádios como Wembley com Funk Milagroso Symphonic. Tico ergue taça mundial de clubes, da favela ao penta. Sob o Cristo Redentor eternamente vigilante, Luiz e Pedro, grisalhos mas correndo praias ao amanhecer, trocam abraços. Do incêndio que me tirou tudo, nasceu a luz que uniu tudo, irmão, diz Luiz. Pedro responde: teu toque curou minhas pernas, nosso laço cura o mundo. Favela transborda em festas eternas. Crianças sonham sem barreiras, toques diários tecem milagres como pão cotidiano. Felicidade absoluta, legado que pulsa além do tempo. Mundos pobres e ricos fundidos em um só coração pulsante. Fim glorioso, eterno.